O Great Game. O Great Game, Bolshaya Igra, no qual o Império Britânico disputara com o Império da Rússia, Rossiyskaya Imperia, o controle da Eurásia, estava a repetir-se com os Estados Unidos, em amplitude ainda maior. E ao findar 2015, as perspectivas estavam enevoadas, os sinais contraditórios. O capital financeiro ultrapassara todas as fronteiras terrestres e os Estados Unidos, à frente do cartel ultra-imperialista formado com a União Europeia, intentavam consolidar a dominância em seu espectro global e assim intentavam suprimir de jures o que de facto jamais efetivamente respeitaram: o sistema da soberania nacional, da igualdade dos Estados e não intervenção em seus assuntos internos, instituído em 1648 pelo Tratado de Westphalen. Esse sistema, que Immanuel Kant, 1724 a 1804, considerou o princípio crucial para a paz perpétua, foi confirmado pela Carta da ONU. Sua violação, escreveu Kant, constituía um escândalo acceptum, o mau exemplo dado por uma nação, e outras acompanhavam. Por exemplo, intervir em outros estados a título de exportar a democracia, proteger a população e etc. Era o que os Estados Unidos estavam a fazer, com o respaldo passivo ou ativo da União Europeia. E a consequência, entre muitas, foi que a guerra, o terrorismo islâmico e as sanções impostas à Síria, a bloquear inclusive a entrada de alimentos, compeliu mais de 1 milhão de pessoas, adultos e crianças, não apenas de lá, mas também de outros países, a inundar toda a Europa. O presidente Obama, que jogava nos termos de win-win, com o fito de impor benevolente hegemonia global, a Pax Americana, só obtivera fiascos como o putsch na Ucrânia, o golpe na Ucrânia, e as guerras por procuração na Líbia, Síria e Alhures. O presidente Putin, entretanto, jogava nos termos de zero-sum, multidimensionais, visando a um mundo multipolar, ordenado com a prevalência do princípio da soberania nacional, e estava a vencer todos os lances, e ainda não chegara ao endgame, fim do jogo. E entre as possibilidades que se descortinavam, o certo era que a Rússia jamais cederia outra vez a Crimeia, e ainda que as províncias de Donetsk e Luhansk permanecessem dentro da Ucrânia, transformada em federação, elas conquistariam sua autonomia e direito à autodeterminação. Ou os acordos de Minsk II se efetivariam, ou o conflito prosseguiria. Quanto à Síria, o Conselho de Segurança da ONU adotou a Resolução número 2254, em 2015, estabelecendo o Roadmap, um plano de ação, com o início das negociações por um governo de transição previstas para janeiro. Porém, no curso de 18 meses, a Rússia e a coalizão, liderada pelos Estados Unidos, teriam de eliminar o Daesh e demais grupos terroristas. As negociações de paz, nos primeiros dias de fevereiro, foram, no entanto, suspensas, devido a diversas contradições e outros fatores, entre os quais a recusa da oposição em negociar com o governo do presidente Assad e a pretensão da Arábia Saudita de introduzir nas reuniões, em Genebra, representantes dos grupos terroristas Jaish al-Islam, Ahrar al-Sham e Frente al-Nusra, franquia da Al-Qaeda, o que a Rússia não aceitou, nem podia aceitar,
pois contrariava inclusive a resolução do Conselho de Segurança da ONU. Ademais, as tropas do exército árabe-sírio e as forças Quds do Irã, com o apoio dos jatos russos, entre os quais o mais poderoso e mortífero Sukhoi Su-35S, libertaram várias aldeias no norte e estavam a avançar sobre Alepo, a segunda maior cidade da Síria, nas proximidades da fronteira com a Turquia e rota vital de abastecimento dos terroristas do Daesh e demais grupos terroristas, que lá destruíram muitos patrimônios históricos e diversos outros desde 2011. De 6 para 8 de fevereiro, as tropas de Bashar al-Assad, favorecidas pela aviação russa, ocuparam as colinas de Barlahim, ao leste de Alepo, após exterminar as forças do Daesh lá reunidas. A culminar sucessivas vitórias táticas, a conquista de Alepo provavelmente devastaria toda a oposição, fomentada pelo Ocidente, Turquia e Arábia Saudita. Cortaria a rota através da qual recebia suprimentos da Turquia, através das fronteiras de Bab al-Salama, na província de Alepo, e Balbi al-Hawa, na província de Idlib. Assim, Bashar al-Assad virtualmente recuperaria todo o território ocupado pelo Daesh e pelos demais grupos terroristas da oposição, criando as condições para manter-se no poder pelo menos por 2 anos, durante um processo de transição. Era o que os Estados Unidos e seus aliados não queriam, e daí os apelos para que a Rússia cessasse os bombardeios. Não obstante, a Rússia não se dispunha a qualquer cessar-fogo antes de que as tropas do exército árabe-sírio terminassem o cerco de Alepo e fechassem as fronteiras da Síria com a Turquia, em Bab al-Salama. E em 10 de fevereiro de 2016, estavam muito perto de fazê-lo, sem militarmente bloquear os suprimentos da Turquia aos terroristas em Alepo e Raqqa. O cessar-fogo tornar-se-ia quase impossível. Com a perspectiva de vitória na Síria, a robustecer a posição do presidente Assad, a Rússia ganhou decisiva influência no Oriente Médio e vigoroso poder de barganha com os Estados Unidos. Contudo, o cenário na região era muito mais complexo e adverso, em virtude das profundas e irremovíveis disputas ideológicas entre sunitas e xiitas, entrelaçadas por interesses de hegemonia geopolítica que envolviam Israel, Turquia e Arábia Saudita, e que alinhara 36 nações islâmicas sob o pretexto duvidoso de combater o Daesh. Juntamente com a Turquia, a Arábia Saudita ameaçava invadir a Síria, porém, certamente com o fito real de contrapor-se ao Irã e Hezbollah do Líbano, que defendiam o regime de Bashar al-Assad. E a guerra escalar-se-ia se tais países, Turquia e Arábia Saudita, concretizassem o que estavam a prenunciar, desesperados com a iminente conquista de Alepo e Raqqa pelo exército árabe-sírio e seus aliados. Os Estados Unidos, entretanto, pareciam perceber que não tinham meios e condições de exercer a função de Global Cop, como os neocons imaginaram. As intervenções dos Estados Unidos / OTAN no Afeganistão e no Iraque demonstraram a capacidade, mas também os limites da força militar. A guerra no Afeganistão, deflagrada em 2001 pelo presidente George W. Bush como ponto de partida da War on Terror, a qual o presidente Obama mantivera com a Necessary War, estava a sangrar o povo do país e a sugar $4 milhões por hora
1,7 trilhões de dólares de 2001 a 2015 dos contribuintes americanos, sem perspectiva de sucesso. Segurança em Cabul não havia, nem estabilidade. E os talibãs não paravam de atacar e atacar. E no Afeganistão já haviam entrado entre 1.000 e 3.000 jihadistas do Daesh, segundo Ashton Carter, secretário de Defesa dos Estados Unidos. Desde 2011. Mesmo com a guerra ao terror, que o presidente Bush deflagrou, e o presidente Obama continuou como Overseas Contingent Operations, ataques terroristas ocorreram em todo o mundo. Só em 2014 foram 13.463 ataques terroristas, resultando em mais de 32.700 mortes e deixando mais de 34.700 feridos. O número total de vítimas do terrorismo recresceu assim 81% em relação a 2013. E em 2015, o Report on Protection of Civilians in Armed Conflict, elaborado pela United Nations Assistance Mission em Afeganistão, UNAMA, e pelo United Human Rights Office, UHRO, documentou no Afeganistão a ocorrência de 11.002 vítimas civis e 7.457 feridos, 9% a mais ao número de 2014. E os ataques terroristas prosseguiram em 2016. Em fevereiro, 28 ataques em Ankara, perpetrados, não se sabia ao certo, ou pelo proscrito Partido dos Trabalhadores Curdos, PKK, ou pelo Daesh, que até então o presidente Erdogan e seu filho sustentaram com a compra de petróleo, virtualmente interrompida pelos bombardeios da Rússia. Istambul sofreu igualmente diversos atentados, inclusive em março, quando ocorreram em 2 estações do metrô e aeroporto Zaventem de Bruxelas poderosas explosões de bomba, assumidas pelo Daesh, com centenas de vítimas. Bruxelas era um reduto de terroristas, particularmente no distrito de Molenbeek, e lá foram presos alguns dos que desfecharam simultaneamente os vários ataques de 13 de novembro de 2015 contra restaurantes e casas de diversão, Bataclan, entre outras, em Paris. Esses atentados atrozes não ocorreram no vácuo. A população de muçulmanos em 2016 era, segundo as estimativas do Pew Research Center, de 700.000 pessoas, 6,2% do total da população do país, e das quais cerca de 300.000 se concentravam em Bruxelas. A maioria vivia em guetos, como no distrito de Molenbeek, onde a pobreza, o desemprego, da ordem de 40%, e a discriminação criavam as condições e o humus favoráveis à doutrinação salafista e ao recrutamento de jovens para a jihad, revoltados com a intervenção dos Estados Unidos / OTAN nos países árabes. Democratização do terror. A criatura Daesh fugira ao controle dos Estados Unidos, que a nutriram na Síria com a cumplicidade da Arábia Saudita e da Turquia, com a finalidade de combater o regime de Bashar al-Assad. Mas o terror não consistia tão somente nas abomináveis explosões de bombas a matar inocentes civis na França, Bélgica,
e outros países como a Grã-Bretanha e Espanha, anos antes. Também configuravam cruéis e bestiais atos de terror. Os bombardeios da coalizão liderada pela Arábia Saudita, com jatos comprados nos Estados Unidos e aval do presidente Obama, no Iêmen, contra os Houthis, os xiitas, as únicas forças que combatiam os jihadistas do Daesh e da Al-Qaeda. Tais ataques destruíram escolas, hospitais, centenas de alvos não militares e deixaram em 9 meses de 2015 mais de 7.500 mortes e mais de 14.000 feridos. Mas o número elevou-se a muitos milhares, até março de 2016, e o cenário no Iêmen era de uma catástrofe humanitária. E o Ocidente fechava os olhos. Igualmente, a Turquia massacrava a população curda, não só no seu território, mas também bombardeava os curdos que habitavam o norte da Síria e do Iraque. Afigurava então estar em guerra civil no Sudeste contra militantes do PKK, o Partido dos Trabalhadores Curdos, e comportara-se estouvadamente como um rogue state, tanto ao derrubar o Su-24M da Rússia em 24 de novembro, como ao enviar batalhões armados para Bashika, perto de Mossul, no Iraque, insistindo em mantê-los na região, não obstante o ultimátum do primeiro-ministro Haider al-Abad para que fossem retirados, e bombardear as posições das unidades curdas de proteção popular, YPG, no norte da Síria. O projeto de 2 estados na Palestina esfumara-se em meio ao avanço dos assentamentos judaicos na Cisjordânia. O presidente Obama nada conseguiu com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Israel não parou a colonização ilegal de todo o território da Judéia e Cismaria, e os palestinos, a retalharem, recrudesceram os atentados terroristas, assassinatos com adagas e ou outros meios, que somente faziam a repressão de Tel Aviv, enquanto Gaza restava arruinada, sem condições de reconstruir-se. O que se divisava na Palestina era a condição de uma perpetual war, da qual Thomas Hobbes falara. Outro sim, no Iraque, a perspectiva de paz era remota. Em 1º de maio de 2003, após destruir em poucas semanas o regime de Saddam Hussein, o então presidente George W. Bush, a bordo do porta-aviões USS Abraham Lincoln, ufanou-se à frente dos dizeres "Mission accomplished", de que as principais operações de combate haviam terminado e que, "In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed." Na Batalha do Iraque, os Estados Unidos e os nossos aliados prevaleceram. O Iraque estava em escombros. O Estado fora completamente demolido. Mas a guerra, na realidade, não terminou. E embora o presidente George W. Bush firmasse com o primeiro-ministro Nouri al-Maliki, em 14 de dezembro de 2008, o Status of Forces Agreement, SOFA, visando a manter bases no país, a resistência à permanente ocupação por forças estrangeiras, sobretudo em Basra e outras cidades, nunca cessou. E o presidente Obama, em 31 de dezembro de 2011, declarou a Operation New Dawn encerrada. A alternativa não tivera de manter as do Iraque. O último comboio, com 100 veículos e levando 500 soldados, já havia seguido para o Kuwait
às 2h30 da madrugada, de 17 para 18 de dezembro de 2011, a partir da Contingent Operating Base Aider, perto de Nassiriya, cidade ao sul do Iraque. Essa retirada se efetuou em sigilo e sob a segurança máxima, a fim de que os insurgentes nada soubessem, nem os oficiais de segurança alinhados com as milícias, nem mesmo os intérpretes e autoridades do governo. Uma retirada inglória, melancólica. Havia forte receio de que essas últimas unidades militares fossem atacadas, apesar de que semanas antes houvesse cerimônias de despedida em Bagdá e outras cidades, inclusive com visitas do vice-presidente Joseph Biden Jr. e do secretário de Defesa Leon Panetta. A guerra, contudo, não fora vencida. Continuava. Não obstante a remoção oficial das tropas, ainda permaneceu no Iraque um contingente de 16.000 americanos mercenários, cerca de 200 para a defesa da embaixada, e civis, empregados das grandes corporações, contratadas por bilhões de dólares desde a administração de George W. Bush, com a tarefa interalha de reconstruir Bagdá e outras cidades, bem como a infraestrutura do país, devastado por anos de sanções e guerra. Elas receberam, no mínimo, um total de 138 bilhões de dólares dos contribuintes, das quais apenas 10, Halliburton, Bechtel, Dean Corp, Kellogg Brown and Root Services, Inc. e outras, ficaram com 52% dos fundos. E o nível de fraude, corrupção e desperdício fora no mínimo de 31 bilhões de dólares, e possivelmente poderia chegar a mais de 60 bilhões de dólares durante as operações no Afeganistão e no Iraque, conforme a estimativa da Commission on Wartime Contracting in Iraq and Afghanistan, Comissão sobre Contratações em Tempo de Guerra no Iraque e no Afeganistão, do Congresso dos Estados Unidos. Em 2005, o governo dos Estados Unidos constatou o desaparecimento de 9 bilhões de dólares alocados para a reconstrução do Iraque durante os 14 meses da gestão do diplomata Lewis Paul Bremer III, que governou soberanamente o país como chefe da Coalition Provisional Authority após a invasão em 2003. Não se comprovou a sua responsabilidade pela evasão dos vultuosos recursos. Mas o fato foi que ele desestruturou todo o Estado, com a aprovação dos governos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Com a Order No. 2, de 23 de maio de 2003, a Coalition Provisional Authority dissolveu todas as entidades do Iraque. O partido Ba'ath, cujos membros foram proibidos de ocupar funções públicas, e desbandou as forças armadas e toda a estrutura militar e de segurança existente no Iraque. Cometeu assim graves erros estratégicos, desestabilizou o país e fertilizou o campo, onde floresceu a insurgência sunita, possibilitando que o Daesh robustecesse seus contingentes quando lá penetrou a partir da Síria, com a adesão dos soldados e oficiais do exército de Saddam Hussein. Cerca de 4 anos depois da retirada, os Estados Unidos tiveram, entretanto, de despregar outra vez para o Iraque a 26ª Marine Expeditionary Unit, unidade expedicionária da Marinha, a fim de reforçar um contingente que operava no 2nd Division Combat Operations Center, Centro de Operações de Combate da 2ª Divisão
for Nineveh Operations Command, para o Comando de Operações de Nínive, pequena base secreta, em Makmur, norte do país, perto de Mossul, após a morte de um Marine, decorrente de um ataque do Daesh. Esse reenvio de tropas pelos Estados Unidos evidenciava que o governo do Iraque ainda não podia controlar toda a situação. Não havia retomado Mossul, a segunda maior cidade do país e ocupada pelo Daesh. Porém, a guerra no Iraque contra o Daesh constituía um desdobramento e a outra face da guerra na Síria. E a Rússia, Estados Unidos e países-chave da Europa alcançaram um acordo durante a 52ª Munich Security Conference, Conferência de Segurança de Munique, realizada entre 12 e 14 de fevereiro de 2016, visando estabelecer um cessar-fogo das tropas de Damasco e seus aliados com as Syrian Democratic Forces, SDF, uma coalizão dos grupos da oposição considerados não terroristas. O objetivo principal da frágil trégua, que não incluía o Daesh, al-Nusra e outras facções terroristas, consistia no fornecimento de ajuda humanitária às diversas cidades sitiadas pelo exército árabe sírio. Era uma trégua frágil, mas o regime de Bashar al-Assad, com o apoio da aviação russa, forças do Hezbollah e brigadas al-Quds do Irã, havia conseguido restaurar o domínio sobre grande parte do território da Síria, com uma série de ofensivas coordenadas no noroeste, e avançavam contra Alepo e Ramá, um dos fatores da interrupção das negociações de Genebra. Estava, portanto, em posição de força para negociar com os grupos da oposição política que o Ocidente continuava a sustentar. Em 14 de março de 2016, o presidente Putin surpreendeu o Ocidente ao anunciar a retirada de tropas da Síria, sob a alegação de que os objetivos haviam sido alcançados. De fato, a intervenção militar da Rússia havia mudado os rumos do conflito. A Rússia estabilizou e avigorou o regime de Bashar al-Assad, frustrando o desmantelamento do Estado, como o Ocidente fizera no Iraque e na Líbia. Outro sim, eliminou mais de 2.000 combatentes do Daesh, al-Nusra e inclusive das Syrian Democratic Forces, sustentadas pelos Estados Unidos, e expungiu a maior parte das refinarias de petróleo que o Daesh conquistara e das rotas através das quais ilegalmente exportava para a Turquia, o que continuou ainda a fazer após os bombardeios, conforme denunciou o ministro Sergei Lavrov. De qualquer forma, conteve as manobras veladas em favor do Daesh e as pretensões do presidente Erdogan e de Ahmet Davutoglu, primeiro-ministro da Turquia. E o presidente Putin, por outro lado, demonstrou a alta relevância política da Rússia como superpotência internacional e seu avançado poderio militar, ademais de compelir o Ocidente a considerar seriamente e aceitar, ainda que de malagrátia, má vontade, seus interesses geopolíticos, não somente na Síria, como no Mediterrâneo. E sua intervenção contra os terroristas contou com o apoio da maioria do povo na Síria, conforme declarou o vigário apostólico da Igreja Católica de Alepo, Jorge Abu Kazem, salientando sua especial importância, dado o fato de que foi acompanhada pelo processo de promoção de paz, ao estimular o diálogo entre vários grupos da oposição, alguns dos quais
Movimento Nur al-Din Zinc, Exército de Mujahideen, Brigadas Al-Fateh, Brigadas Sultan Murad e as Brigadas Furqan uniram-se na batalha pela reconquista de Alepo, ocupada pelos terroristas. A Rússia, entretanto, não podia, nem pretendia, sem negociar com os Estados Unidos e seus aliados, concluir a guerra na Síria, que, segundo o informe do Syrian Center for Policy Research, SCPR, em 5 anos, de março de 2011 a fevereiro de 2016, já havia produzido direta e indiretamente a morte de cerca de 470 mil, quase o dobro do que a ONU contabilizara, 250 mil, até 18 meses passados, deixado 1,9 milhão de feridos, um total equivalente a 11,5% da população, da qual 45% se refugiaram em outros países. A guerra, ao longo de 5 anos, resultou em monumental catástrofe humanitária, obliterou quase toda a infraestrutura do país. Da maioria das cidades, só destroços restaram em meio ao caos e à carnificina, enquanto as relíquias históricas foram dilapidadas pelos terroristas do Daesh e as perdas econômicas da Síria, de acordo com as estimativas, alcançaram 255 bilhões de dólares ou mais. A campanha da Rússia na Síria custou 480 milhões de dólares, segundo o presidente Putin. A retirada de tropas foi, entretanto, apenas parcial. Os assessores militares e de treinamento não saíram. O coronel-general Alexander Dvornikov, que comandou as operações na Síria e recebeu a medalha de herói da Rússia, não escondeu o fato de que as unidades das forças especiais, Spetsnaz, seguiam a operar na Síria. Elas estiveram a cercar a cidade de Alepo, juntamente com as tropas de Damasco, que usavam os mais modernos tanques russos, T-72 e T-90, e tinham a missão de executar tarefas de reconhecimento para os ataques da aviação russa, indicando os alvos em regiões remotas, ademais de realizar outras missões. A base naval de Tartus continuou a funcionar normalmente, e as sortidas aéreas não cessaram. Da base aérea de Khmeimim, em Latáquia, os aviões Su-35 e Su-30 prosseguiram com o bombardeio das posições do Daesh e da Jabhat al-Nusra. As plataformas para lançamentos de mísseis, a partir do Mar Cáspio ou do Mediterrâneo, permaneceram operacionais para proteger as forças terrestres de Damasco e de Teherã. Em Khmeimim, o presidente Putin, desde outubro de 2015, havia instalado poderosa estação de guerra eletrônica, Krasukha-4, aparelho móvel, eletromagnético eletrônico de banda larga multifuncional, com capacidade de interferir, mesclar e emperrar as comunicações do Daesh, como igualmente evitar que a OTAN se informasse do que estava para realizar. Essa estação de guerra eletrônica, montada sobre um chassi de 4 eixos, BAZ-6910-022, já usada com muito sucesso na guerra em Donbass, tinha a capacidade de imiscuir-se, interromper e embaralhar as comunicações do inimigo, bem como neutralizar espionagem de satélites de Low Earth Orbit, de baixa órbita na Terra, LEO, tais como os da série Lacrosse Onyx, radares de vigilância aérea e radares guiados de alcance entre 150 e 300 quilômetros. O aparelho Krasukha-4 constituiu importante elemento na retomada pelo exército árabe sírio, juntamente com forças da Guarda Revolucionária e milícia dos Hezbollah,
da histórica cidade de Palmira, Patrimônio Mundial da Humanidade, segundo a Unesco, que os terroristas do Daesh trataram de demolir totalmente, mas não conseguiram fazê-lo, detonando por controle remoto os inúmeros explosivos implantados nas ruínas. De acordo com o general Sergei Rudskoy, chefe do Estado-Maior Operacional do Exército Russo, de setembro a dezembro de 2015, os aviões russos efetuaram 5.240 sortidas contra os acampamentos e as instalações do Daesh e outros grupos da oposição. E entre dezembro de 2015 e início de janeiro de 2016, as tropas do exército árabe sírio, com o apoio das milícias do Hezbollah, de milhares de soldados do Iraque e do Afeganistão, reconquistaram mais de 150 cidades e vilas. Conquistaram importantes regiões estratégicas na fronteira da Jordânia com a Turquia, avançando para fechá-la em toda a sua dimensão. Entre mentes, aviões russos ajudavam as Syrian Democratic Forces, que os Estados Unidos respaldavam, na luta para a retomada de Raqqa. Com a reconquista de Palmira, o regime de Bashar al-Assad, que ampliou o domínio territorial do país, robusteceu ainda mais sua posição, enquanto Moscou e Washington mantinham os entendimentos sobre o destino da Síria ao longo do processo de paz de Genebra, com base no princípio de que as instituições do Estado sírio permaneceriam intactas qualquer que fosse o governo de transição. De qualquer forma, a Rússia evitou a mudança de regime ao modo do que ocorreu na Líbia. Desde a dissolução da União Soviética, todos os presidentes dos Estados Unidos, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, promoveram guerras convencionais e não convencionais nos Balcãs e no Oriente Médio. Fomentaram a subversão nos países do Cáucaso, sempre sob o pretexto de tornar o mundo safe for democracy, salvo pela democracia. Que democracia? Onde quer que os Estados Unidos intervieram, com o Specific Goal of Bringing Democracy, objetivo específico de trazer democracia, a democracia constituiu-se de bombardeios, destruição, terror, massacres, caos e catástrofes humanitárias. C'est la réalité des faits. É a realidade dos fatos. E o certo é que na história, como Oswald Spengler salientou, não há ideais, mas somente fatos. Nem verdades, mas somente fatos. Não há razão, nem honestidade, nem equidade e etc., mas somente fatos. E os fatos, ao longo da história, sempre mostraram que os Estados Unidos e as grandes potências capitalistas jamais efetivamente entraram em guerra pela democracia e pela liberdade, para proteger civis ou direitos humanos, senão tão somente a fim de defender suas necessidades e interesses econômicos e geopolíticos, seus interesses imperiais. E palavras não mudam a realidade dos fatos. Você ouviu A Desordem Mundial, por Luiz Alberto de Viana Muniz Bandeira. Esta gravação foi feita nos estúdios Scriptória. He was so civilized, but the whole wide world
Luiz Alberto de Viana Muniz Bandeira. Foi um professor universitário, cientista político e historiador brasileiro, especialista em política exterior do Brasil e suas relações internacionais, principalmente com a Argentina e Estados Unidos, sendo autor de várias obras publicadas no Brasil e na Argentina, bem como em outros países. Era cônsul honorário do Brasil na cidade alemã de Heidelberg. Em 2015, ele foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura pela União Brasileira de Escritores, em reconhecimento pelo seu trabalho como, abre aspas, intelectual que vem repensando o Brasil há mais de 50 anos, fecha aspas. E já ganhou os prêmios Juca Prato, Ordem de Rio Branco e Ordem do Mérito Cultural. Morreu em 10 de novembro de 2017, aos 81 anos, em Heidelberg, Alemanha. Compre este magnífico livro físico.